Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel e é Ele quem cuida de nós. O Senhor tem propósitos para a minha vida e para a tua vida. O Senhor tem planos, o Senhor tem sonhos, mas a única coisa que vai impedir esses propósitos e sonhos de se realizarem são as nossas escolhas, são as nossas decisões. Muitas das vezes nós temos decidido fazer o nosso querer, a nossa vontade, nós temos nos posicionado de maneira que não é o que Deus quer, não é como Deus se agrada. Então eu gostaria de te dizer no dia de hoje que, independente das circunstâncias, situações, fica debaixo das potentes mãos do Senhor. Fica no propósito de Deus. Busque a sua face, peça a Ele a direção, peça a Ele o livramento, clame a Ele na hora da angústia, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é Senhor e Ele é Deus. E Ele não quer que você pereça, tampouco que ande de cabeça baixa, não quer você frustrado nem decepcionado. Mas as tuas frustrações, elas são possíveis decisões equivocadas. Você decidiu pelo que você queria. Você escolheu o que você desejou. Você não buscou a direção do Senhor. Você não ouviu a voz de Deus para saber o que Ele queria ou qual seria o desejo dele para a tua vida. Porque a palavra do Senhor, ela diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E muitas pessoas confundem que a vontade do Senhor seja boa, perfeita e agradável como sendo algo que não vai haver sofrimento, não vai haver dor, não vai haver dolo, não vai haver perca, não vai haver falhas, não vai haver decepção. E não é por aí. Você pode parar para analisar que muitas das vezes, quando nós passamos por determinadas situações, nós aprendemos, nós crescemos, nós evoluímos. E todo tipo de situação da nossa vida coopera para o nosso bem. Seja ele bom, seja ele ruim, seja ele doloroso, seja ele triste, seja ele alegre. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Porque quando nós temos o nosso coração firmado em Cristo, os nossos olhos voltados aos céus, nós paramos para analisar o bom, o perfeito, a glória. Por exemplo, se nós sofremos algo e sentimos que foi livramento de Deus, nós não vamos contar aquilo com pesar, nós vamos contar aquilo glorificando ao Senhor, sabendo que Deus nos deu o livramento no momento oportuno, na hora exata, porque Ele está ali conosco. Se nós estamos passando por uma situação onde a gente olha para o celeiro e não vê nada, onde a gente tenta fazer as coisas e não pode financeiramente, porque as condições estão cada dia piores, nós colocamos o joelho no chão. E quando nós usamos a nossa fé, Deus opera milagres, prodígios e maravilhas e nós glorificamos ao Senhor. Nós damos graças ao Senhor. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus quer para mim e para a tua vida é que nós nos envolvemos em intimidade com Ele. E que nós busquemos a sua face, nos entregamos, nos rendemos, nos prostramos, nos colocamos à sua disposição. E muitas das vezes nós estamos confundindo Deus como aquelas histórias que a gente ouviu contar quando era criança, como uma fada madrinha. Alguém que você clamava, pedia por socorro, ela sacudia uma varinha e pronto, estava feito. Mas Deus não é fada madrinha. Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus faz milagres, prodígios e maravilhas. Sim, Deus faz. Só que o que Deus tem para nós é maior, porque a palavra dele diz que os pensamentos que ele tem para a minha vida são pensamentos de vida e não pensamentos de morte. Que os planos que Deus tem para mim são mais altos, são maiores, são melhores do que os meus. Por isso eu tenho que confiar no Senhor. Por isso que eu tenho que dar crédito à sua palavra. Por isso que eu tenho que me posicionar nele. E quando eu tiro os olhos do Senhor e ponho os olhos no problema, e ponho os olhos nas minhas decepções, e ponho os olhos nas minhas frustrações, eu perco o foco, eu perco a direção, eu perco o sentido. Quando eu olho para Cristo, ainda que eu caminhar sobre as brasas vivas, eu não vou sentir o calor, tampouco o queimar.
Quando eu olho para Cristo, se eu estiver passando pelo rio e for submergida, eu sei que o Espírito Santo está ali comigo para me ajudar na travessia. Quando eu olho para Cristo, eu vejo a fumaça. E eu sei que muitas das vezes, como é o hábito que eu costumo dizer, onde a fumaça, fogo, eu entendo que não é a fumaça do desespero, a fumaça da perca, a fumaça da derrota, mas o fogo do Espírito. Está entendendo? Os meus olhos conseguem contemplar em todas as adversidades a presença do Eterno. A minha mente, ela consegue me levar a entender que o propósito de Deus está se cumprindo. Que o milagre, prodígios e maravilhas vão acontecer na minha vida. Mas o conceito de vitória não é sobre um objetivo, é sobre uma batalha. O conceito de vitória é quando nós guerreamos e batalhamos e vencemos. E quem vence em Cristo sabe disso, que muitas são as lutas, as tentações, os sofrimentos, mas em todos eles o Senhor tem nos guardado. Em todos os momentos o Senhor tem nos abençoado. Eu não sei quais são os seus problemas, quais são as suas adversidades, quais são as suas situações, o que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer, confia no Senhor. E entenda, nós não somos dessa terra. O nosso objetivo não é só o físico, o emocional, o natural. O nosso objetivo é o sobrenatural. O nosso objetivo é entender que nós não somos daqui. Nós pertencemos a Cristo e vamos para Ele. Porque isso aqui, a carne, ela fica no pó. Mas a nossa alma, ela vai para onde nós escolhemos estar. Muitos têm escolhido fazer a própria vontade do coração. Muitos têm escolhido fazer aquilo que bem lhe agrada, aquilo que ele bem quer e entende. E vai colher o lamaçal do pecado e vai andar nas práticas indevidas. E quando findar essa vida, se não se arrepender e não se consertar, vai para o lago de fogo e enxofre. Porque o inferno é uma realidade. Ele existe, assim como o céu. A diferença de ir para o céu ou ir para o inferno não depende do seu pastor, não depende do seu vizinho, não depende da sua mãe, não depende do seu pai. Depende da sua escolha. O que você escolhe para você? O que você deseja para você? Eu creio que quando nós escolhemos seguir a Cristo, buscar a sua presença, confessá-lo como o único e suficiente Salvador, o final para a nossa vida eterna é estar do lado dele, na presença daquele que pode todas as coisas. Que o Senhor abençoe a tua vida no dia de hoje, abra o teu entendimento e te revele quão grande e quão maravilhoso ele é. Porque ele veio a esse mundo e se entregou, se doou, se colocou no meu e no teu lugar. Para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Jesus Cristo te ama. E ele quer mudar a sua história. Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que ele viveu aqui nessa terra foi com o propósito de salvar a tua alma do lago de fogo e enxofre. Que você seja tocado pelo Espírito Santo e seus olhos sejam abertos para que você entenda que ele é Deus, é Senhor. Confesse-o como seu Senhor e seu Salvador. Entrega para ele a sua vida, entrega para ele as suas lutas, as suas batalhas, os seus sofrimentos, entrega para ele as suas decepções. Peça para ele te ajudar a perdoar, a liberar perdão sobre a vida daqueles que te ofendeu, da vida daqueles que te machucou. E clame pela sua graça, pela sua presença, pela sua misericórdia. Jesus te ama. Jesus te ama e quer entrar no teu coração e quer transformar a tua história. Mas compete mais a você dar ouvidos ou não. Porque a palavra, ela está aí, na tua boca, no teu coração. Viva a presença daquele que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Se posicione em Cristo e ele transformará a sua vida. Estou eu meditando aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28, que fala sobre a transfiguração. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João, Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. O monte é um lugar onde o nosso propósito é orar, é buscar a face do Senhor, é render-se, é se entregar.
Por isso é que nós buscamos um lugar afastado. Aquele que não pode sair de casa, não pode ir para um lugar onde ele vai ficar a sós com o Senhor, entre para o seu quarto, feche a sua porta e fale com o Pai em secreto. Porque aquilo que você fala com Deus em secreto, Ele te honrará publicamente. E guarde-se de ficar falando tudo para todos. Fale com Deus, porque Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer saber o que você sente, o que você busca e o que você quer. A palavra do Senhor continua dizendo assim: e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, e então façamos 3 tendas, uma será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto, porque Jesus lhe dera uma ordem para que não falassem. Pedro falou daquilo que não estava entendendo. Muitas das vezes nós estamos tentando resolver as coisas falando do que não sabemos, do que não entendemos, por estarmos extasiados, desesperados ou sem entendimento. Vamos buscar entender o que está acontecendo. Porque quando Deus mostra e revela para aqueles 3 mais íntimos, porque foram os 3 que se dispuseram a ir orar com Jesus, foram os 3 que se dispuseram a pagar preço. Eles estavam com sono, a Bíblia vem dizendo, eles estavam com sono, mas resistiram, não dormiram nesse dia. E por não dormirem, eles viram o sobrenatural. Eles presenciaram a experiência da transfiguração. Muitas das vezes nós estamos com muito sono espiritual, estamos falhando para com Deus e estamos deixando de viver experiências com o Senhor por não nos dispor a buscar a sua face, a nos entregar, a estar prontos e preparados para fazer a vontade do Senhor. Eu quero te falar hoje isso. Se disponha, levante-se. Estar no monte é estar em oração, é buscar a face do Senhor, é se colocar diante de Deus e ouvir a sua voz, falar com Ele, mas deixar que Ele fale conosco, que Ele nos corrija, que Ele nos resguarde, que Ele nos trate, que Ele nos conduza. Porque só falar também não vai resolver. Nós temos que falar e nos silenciar para que o Senhor fale conosco. Que você possa ouvir a voz do Senhor. E como é que eu faço isso? Através da sua palavra. Ele deixou ela escrita para que nós o conhecêssemos e soubéssemos quem Ele é, porque Ele já sabe quem você é. Agora você precisa saber quem é o Deus que você serve, como é o Deus que você serve, do que Ele é capaz. Clame, busque, se entrega, se envolva, se disponha, pague preço, ore e peça para o Senhor te conduzir, porque Ele é quem cuida de ti. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que essa palavra venha no teu coração no dia de hoje, com toda a força do Espírito Santo, para fazer você entender que você é muito amado do Senhor. Jesus te ama e Ele quer mudar a tua história, amém? Se você ouviu até aqui essa pregação, esse vídeo, eu te agradeço pela atenção e peço a você nesse momento algo que para mim é muito importante, porque você vai me ajudar a fazer a vontade e a obra do Senhor. Deixe seu like. O seu like é importante para que o vídeo possa estar circulando na vida daqueles que necessitam. Compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Nos ajude a propagar o amor de Deus, o Evangelho da Salvação. Essa é a finalidade de gravarmos esse vídeo, de estarmos sempre prontos para falar e para trazer uma palavra do Senhor todos os dias, quando nos é possível. Que o Senhor te abençoe. Que Ele resplandeça a sua face sobre o teu rosto. Que Ele guie os teus passos no dia de hoje, em tudo que você fizer. Seja mais do que vencedor. Porque Jesus é contigo.
Fica na graça.